Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de sermos servidos com a palavra de Deus. Acabamos de ouvir as Escrituras, Deus nos falando, coisa bonita. Aqui quero abraçar todos os meus irmãos da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Manaus, da área missionária Menino Jesus, mas também os irmãos que nos acompanham, seja os irmãos de Parintins, os irmãos da Bahia, os irmãos de Roraima, os irmãos do Acre, os irmãos da área missionária Menino Jesus, todos aqueles que estão acompanhando esta celebração. Um abraço fraterno. Olha, Jesus, juntamente com seus discípulos reunidos, conversando com eles, os ensina a rezar. Coisa bonita. Como Jesus tem uma relação amorosa e ao mesmo tempo firme com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E ele faz algumas recomendações, uma delas, a primeira delas: quando fores rezar, não rezem como os pagãos, que procuram palavras bonitas, pensando que impressionam Deus. Muitas palavras, acham que serão atendidos pelas muitas palavras ditas. Também o segundo: não rezem como os fariseus, que são egocentristas, exibicionistas, que rezam para os outros verem e os aplaudirem. Oh, que homens, mulheres religiosos! Não é o padre Danival que está recomendando isso não, neco. É o próprio Jesus Cristo que está dizendo que devemos fugir dessas formas de rezar como o diabo foge da cruz, porque não nos leva a canto nenhum e Deus não nos escuta. E Ele nos diz qual é a forma de rezar. Pai Nosso, né? O Pai Nosso que todos nós rezamos, às vezes mecanicamente, não nos damos conta do imenso conteúdo do Pai Nosso, que demonstra a imensa misericórdia que Deus tem para conosco, o seu amor misericordioso. Porque não são as nossas palavras que puxam para nós as bênçãos de Deus. É pura bondade, amor misericordioso dele, que nos ama tanto, que cuida de nós, que se preocupa conosco, que vem em nosso socorro. Não nos falta o ar para respirarmos, mesmo faltando ar nos hospitais, Ele não nos deixa faltar na Mãe Natureza. Não nos deixa faltar água, todo dia chove para nós, todo dia temos sol, todo dia temos a terra nos dando o que comer. Ele não nos deixa faltar nada. Então, amigos, Jesus nos ensina como rezar. Preste bem atenção que vamos juntos encontrar esses pontos fundamentais da oração. Primeiro, nós devemos ouvir. A oração é, acima de tudo, ouvir. Ouvir a Deus através da sua palavra. Não é só ler, mas é ouvir, deixar penetrar dentro de nós, nos nossos corações, e tomando conta do nosso ser, para se transformar em atitudes que nos liberta, que nos confronta, que nos coloca a serviço dos outros. E é aí que vem a nossa alegria. A verdadeira felicidade do ser humano não é repetir, achar que Deus tem a obrigação de nos atender. Ele nos atende porque Ele é misericordioso.
não porque Ele tem alguma obrigação ou dever de nos atender. Então, ouvir. Claro que falar, manifestar de diversas formas a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação. Eu costumo dizer, para aqueles que têm fé, até as lágrimas choradas no sofrimento das perdas, dos medos, das angústias, é uma profunda oração. Aquelas lágrimas que escorrem do teu rosto, que perdeu teu filho, teu marido, um ente querido, é uma belíssima oração. E Deus que tudo vê, vê o teu sofrimento. E está do teu lado, para você não desanimar, te dando a certeza e a esperança que nós vamos vencer tudo isso. E logo, logo, se Deus quiser, e Ele quer, e Ele há de querer, a força da oração. Então, primeiro, escutar, escutar, escutar. Um Deus que nos fala. Segundo, a oração deve nos levar a atitudes concretas. Viu o que ele disse? Se tu perdoardes os teus irmãos, também te perdoo. Mas se tu não perdoares, neco, neco. Neco, neco. Então a oração tem que me levar a atitudes. Atitude de pedir perdão, atitude de perdoar o meu próximo. Por isso, veja a palavra oração. Ora, ação. Ora, louva, glorifica, reconhece o amor amoroso de Deus para conosco. Ora, ação. Coloca-te a serviço do teu semelhante. Então verás a glória de Deus. E Deus que tudo vê, sempre te socorrerá. Sempre estará do seu lado. Então, meu irmão, cuidado ao rezar. Não dizer tantas palavras. E aqui eu lembro da história que eu já ouvia quando era catequizando da minha mãe, que vinha todo dia na igreja um senhor de idade, sentava lá na igreja, na frente do Santíssimo, ficava olhando para o sacrário. E o padre, o pároco, vendo aquele senhor todo dia vir na igreja com aquela atitude, lhe pergunta: meu irmão, você está todo dia aqui, o que tanto você diz, o que tanto você reza? Ele diz: não digo nada, não digo nada, seu padre, eu simplesmente venho, olho para ele, e ele olha para mim. O padre caiu o queixo. Que belíssima oração. Eu olho para ele e ele olha para mim. Quem se ama, basta um olhar. A gente já compreende do que o outro, do que a outra precisa. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê a sua paz. Que Deus nos encha de alegria no louvor, na glorificação e no serviço ao outro.